Aleluia! Povo de Deus, hoje vamos falar do batismo com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu quero que a igreja preste muita atenção, evite fazer movimentos, não atrapalhar as pessoas. Evite fazer movimento. O que acontece hoje em dia, as igrejas estão cheias de pessoas. Igrejas grandes, cheias de pessoas. Mas as pessoas não conhecem o Espírito de Deus. As igrejas estão cheias, mas não se fala do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O diabo governa as igrejas. O que é isso, bispo? É isso mesmo. O diabo governa as igrejas. O diabo atua dentro das igrejas. E o povo de Deus não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito de Deus. E nós hoje vamos falar como receber o batismo com o Espírito Santo. Como receber o batismo com o Espírito Santo? E ao longo do mês de outubro, vai ser o mês de avivamento espiritual. Nós vamos abordar, nas quartas e domingo, vamos abordar assuntos que têm a ver com o Espírito Santo. Deus colocou isso dentro de mim, porque a igreja não conhece o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! A igreja não o quê? Não conhece o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Então nós temos que investir nisso. Temos que pedir a Deus para nos batizar, para nos envolver, para nos encher do seu Espírito. Só assim que nós vamos ter vitórias. Aleluia! A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus pecados. Mas está vindo um outro, muito maior do que eu, tão poderoso que eu não sou digno de carregar suas sandálias. Eu batizo com água. Mas vem outro que é mais poderoso que eu, que vai vos batizar com o quê? Repita e termina. Eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus pecados. Mas está vindo um outro, muito maior do que eu, tão poderoso que eu, não sou digno de carregar suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quem dizia isso era o João Batista. Ele dizia: eu vos batizo com água. É esse batismo que você está habituado a ver. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Batismo nas águas. E todo mundo quer ser batizado nas águas. Quem já foi batizado nas águas? Levanta a mão. Os outros não foram batizados? Não nesta igreja, porque nós aqui nunca batizamos ninguém. Estou dizendo lá onde você vem, porque nem todos nasceram aqui. Aleluia! Lá onde você vem, quem já foi batizado? Uns foram batizados, foram crismados, fizeram a primeira comunhão, etc, etc. Quem já foi batizado mais que uma vez?
Vamos lá. Eu sei. Mais que uma vez. Eu acho que já fui batizado umas 2 ou 3 vezes. Aleluia. Porque havia aquela história de vamos renovar o batismo. Você foi batizado e de repente viveu em pecado, então tem que renovar. Quem achava que precisa de renovar o seu batismo, levanta a mão, prepara-se para ser batizado. Eu acho que fui batizado umas 2, 3 vezes. O batismo de João Batista. Leia a sua Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo em água. Eu os batizo com água. Como prova de que vocês decidiram mudar o seu comportamento. Escuta isso. O batismo nas águas é uma demonstração física. É uma prova que você decidiu mudar o quê? Comportamento. Escuta isso. O batismo nas águas, repito, é uma prova, é uma demonstração popular, é uma cerimônia popular para mostrar e provar que você mudou de vida. Já não quer mais viver onde? No pecado. A minha pergunta é: você precisa demonstrar às pessoas que mudou de vida? Precisa de testemunhos a dizer que você mudou de vida? Se você não precisa, logo, este batismo nas águas é inútil. E eu sei que você vai dizer, bispo, havemos de aprofundar esse assunto. Hoje vamos falar do Espírito Santo. Havemos de aprofundar esse assunto. E você vai perceber, na Bíblia está escrito que este batismo é inútil. Há um só batismo. Que batismo é esse? De João Batista ou do Espírito Santo? Pronto. É o que a Bíblia diz. Há um só batismo, uma só fé. Por isso que nós aqui não batizamos ninguém. Levamos você a ter o batismo no Espírito Santo. Lê de novo. Versículo 11. Eu os batizo em água como prova de que vocês decidiram mudar o seu comportamento. Mas aquele que vem depois de mim, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é muito mais poderoso do que eu e não sou digno nem de tirar as sandálias dele. Diga a pessoa que está ao seu lado: batismo com o Espírito Santo e com fogo. Isto é que vale na nossa vida. Você precisa ter esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você precisa ter esse batismo. Enquanto você não tiver esse batismo, honestamente falando, você não pertence a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. Vocês são controlados pelo Espírito. Se de facto o Espírito de Deus mora em si. Quantos de vocês têm o Espírito de Deus?
Quantos de nós temos o Espírito de Deus? Quantos? Você só é cristão, só é frequentador de igreja, mas não tem o Espírito de quê? De Deus. Quantos de nós temos o Espírito de Deus? Repita. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Se é que não são controlados pela natureza humana. Natureza humana corresponde aos 5 sentidos. O que é que te controla? Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente quando apalpa, aquilo que você fala. É o que te controla. Você toma decisões baseado naquilo que você vê. O cristão vive pela fé e não por aquilo que vê, por aquilo que sente, por aquilo que ouve. O cristão vive pela fé. Repita. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. Vocês são controlados pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. Continua. E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Aleluia. Repita essa parte. E lembrem-se. Lembrem-se. Se alguém não tiver o Espírito de Cristo, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Esse não pertence a quem? A Cristo. É o bispo que está a falar isso? Quem é que está a falar? Quem é que está a falar? É o próprio Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, logo não pertence a Deus. Ninguém te engana. Você pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser profeta, pode ser evangelista, pode ser diácono, pode ser obreiro, pode ser aquilo que você quer que seja. Mas, se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence a Deus. E é por isso que no último dia as pessoas vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsávamos os demônios, curávamos os enfermos. E Jesus vai responder: saiam de mim, porque eu não vos conheço. Só a falar dos falsos profetas. São aqueles que não têm o Espírito de Deus. São aqueles que não têm a marca da propriedade, que é o Espírito Santo. Lê a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não são governados por essa parte humana e pecadora, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus vive em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Repita essa última parte. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Quem não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, não pertence a Deus.
pertence a Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence a Deus. Aleluia. Se você não tem o Espírito de Deus, não há discussão. Não há o quê? Não há o quê? Não há o quê? Discussão. Não há ideias. Não há pareceres. Não há pensamentos. Porque todo outro pensamento que vier é da proveniência maligna. Deus falou: quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus, segundo a Bíblia. Então, por que estamos a perder tempo na igreja se não temos o Espírito de Deus? Você vem para a igreja segunda, quarta, sexta, domingo, segunda, quarta, sexta, domingo, é dizimista, é ofertante, Mas Deus está dizendo, se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence a Deus. A minha pergunta é, como é que você sabe se tem o Espírito de Deus ou não tem? Quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus. Quem tem o Espírito de Deus? Quem tem o Espírito de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Quem tem o Espírito de Deus? Preocupe-se em ter o Espírito de Deus. Tudo o resto que você quer, Deus vai te dar. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O resto, Deus vai te dar. Deus sabe que você quer casamento, Deus sabe que você quer filho, Deus sabe que você quer terreno, Deus sabe que você quer trabalho, Deus sabe que você quer carro, Deus sabe tudo o que você quer. Mas Ele quer, em primeiro lugar, você busca o quê? O reino dos céus e a sua justiça, que é o Espírito de Deus. Pode ler. Atos dos Apóstolos 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava pela região alta da província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou-lhes Paulo. Não, responderam. Nós nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Para por aí. Repita. 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava pela região alta da província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. 2. Paulo chegou a Éfeso, onde estavam lá diversos o quê? Diversos o quê? Discípulos. Estavam lá os discípulos. E a primeira pergunta que Paulo fez quando encontrou os discípulos é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
Os discípulos disseram: nem sequer conhecemos o Espírito Santo. Lê. Versículo 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou-lhes Paulo. Não, responderam. Nós nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Lê a sua Bíblia, versículo 2. Versículo 2. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles lhe responderam: nós nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Nós nem sequer ouvimos falar, ouvimos dizer que o Espírito Santo existe. Mas eram o quê? Você vai concordar comigo quando eu digo: muitos estão dentro da igreja, são pastores, são evangelistas, são bispos, são profetas, são membros, são obreiros, são diáconos, mas não conhecem o Espírito Santo. Lembra-se, se você não tem o Espírito Santo, você não pertence a quem? A Deus. Repita, versículo 2. Versículo 2. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles lhe responderam: nós nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Versículo 3. Paulo lhes perguntou: então, que tipo de batismo vocês receberam? Que tipo de batismo vocês receberam? Eles responderam: se não conhecem o Espírito Santo, qual é esse outro batismo que você recebeu? É a pergunta do Paulo. Qual foi a resposta? Eles responderam: o batismo de João. O batismo de João. Quem te batizou? Pergunta a pessoa que está do lado: quem te batizou? Pergunta a outra pessoa: quem te batizou? Pelo menos eu sei que você nunca vai dizer que foi Diniz, porque eu nunca batizei ninguém. Mas eu estou a perguntar: quem te batizou? Pergunta a pessoa que está do lado: quem te batizou? Porque esses discípulos receberam o batismo de quem? De João. Você se calhar recebeu o batismo de Américo. Não esse Américo, outro Américo, pastor. Recebeu o batismo de Isaac, recebeu o batismo de Anastácio, recebeu o batismo de Damião. Ainda outros devem ter recebido o batismo da Cecília, da Ana Paula. Qual é o batismo que você recebeu? Do Francisco? Aleluia. Aleluia. Repita, meu irmão. 3. Paulo lhes perguntou. O Paulo era invocado. Aleluia. O Paulo era um invocado. Não queria brincadeiras. Primeiro fez a pergunta: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo quando creram? Os discípulos responderam: nós nem sequer sabíamos, nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. E ele perguntou: então, qual é esse batismo que você recebeu? Batismo de João. Batismo de João. Repita. Versículo 3. Paulo lhes perguntou: então, que tipo de batismo vocês receberam? Que tipo de batismo vocês receberam? Continua. Eles responderam: o batismo de João. Versículo 4. Paulo disse: João dizia ao povo de Israel que eles deviam ao mesmo tempo se propor em mudar o seu comportamento e ser batizados. Ele também dizia
que as pessoas deviam acreditar naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. 5. Quando ouviram isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6. E quando Paulo colocou suas mãos sobre eles... Escuta isso. Quando Paulo colocou as suas mãos sobre os 12 discípulos, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre todos eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Quando Paulo colocou as suas mãos sobre os discípulos, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e foram batizados. Começaram a falar em línguas. Esse é um outro assunto que vamos aprofundar ao longo deste mês de outubro. Falar em línguas. Sabia que o diabo também fala em línguas? Já viram o diabo falar em línguas? Nunca viram? Nunca viram? Eu vou procurar vos mostrar. Vamos trazer aqui na televisão, vocês vão ver. Hoje, todo aquele que se diz cristão, como evidência de ter o batismo do Espírito Santo, ele fala em línguas. Ele fala em línguas. E você pergunta a ele, o que você está dizendo? Ele não vai dizer nada. Nem sabe. O falar em línguas é, sim, um dos dons do Espírito Santo. Não negamos isso. Mas se você fala em língua, o Espírito Santo tem que dar o outro dom de interpretação de línguas. Então, Paulo colocou, impôs as mãos sobre os discípulos e começaram o quê? A falar em línguas. Eu dizer que vamos aprofundar esse assunto. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Isso para dizer o quê? Uma das formas de receber o batismo com o Espírito Santo é a imposição de mãos. A minha pergunta é, quantas vezes você teve imposição de mãos? O problema qual é? O Espírito Santo entra, o fogo entra, mas não permanece. Por que não permanece? Porque você provoca o Espírito Santo e ele sai. Como é que se provoca o Espírito Santo? Através de mágoa, ira, gritaria, ofensa, maus pensamentos, ciúmes, brigas, confusão no casamento, confusão no serviço, divisão. Como é que você provoca o Espírito Santo? Mentira, roubo, prostituição, fofoca, adultério. Como é que você provoca o Espírito Santo? Sempre que você não obedece à palavra de Deus, você provoca ele e o Espírito Santo faz o quê? Ele sai, não permanece. Ele sai, não permanece. E sem o Espírito Santo, você não pertence a quem? A Deus. Ninguém te engana. Você pode ter posição na tua igreja. De secretário-geral mesmo. De tesoureiro. De conselheiro. Aleluia. Aleluia. Mas se você não tem o Espírito Santo, não pertence a Deus. Como
como é que se recebe o Espírito Santo? Imposição de mãos. O que Paulo fez. Impôs as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Dois, arrependimento. Você tem que se arrepender. Arrepender significa abandonar o pecado. Porque não existe aquilo de arrepender-se sem abandonar o pecado. Senão todos os domingos você vai arrepender-se. Mentira ou verdade? Todos os domingos você vai se arrepender. Vou fazer campanha de arrependimento. Tem que se arrepender e abandonar o pecado. A Bíblia diz que não há sequer um justo na face da terra. Sim, concordo. Mas nós, os cristãos, temos que correr para alcançar a justiça. Correr para alcançar a perfeição. Senão, estamos perdidos. Estamos perdidos. Senão, estamos perdidos. Atos 2:38. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado. Cada um de vocês deve abandonar o pecado. Voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então, vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Quando você abandonar o pecado, arrepender-se. Eu dizia que arrependimento significa abandonar o pecado. Você vai receber o batismo com o quê? Com o Espírito Santo. Lê a sua Bíblia. Versículo 38. Pedro lhes disse: mudem o seu comportamento. Mudem o seu comportamento. E quando você muda de comportamento, não precisa fazer uma declaração pública através do batismo nas águas. Não precisa. Basta você decidir: eu já não quero mais fornicar. Você parou. Eu já não quero mais amante. Você parou. Eu já não quero mais beber. Você parou. Não quero mais fumar. Você parou. Você abandonou os pecados. Abandonou os pecados. Aí você vai receber o Espírito de Deus. Você abandonou a ira, a inveja. Povo de Deus, posso falar? Uma das orações que Jesus nos ensinou, ele dizia: perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Esta oração foi o próprio Jesus que nos ensinou. Das poucas vezes que Jesus nos ensinou a orar, ele incluiu essa frase para dizer que esta palavra do perdão vem da boca de Jesus. Se você não consegue perdoar as ofensas, você não tem o Espírito de Deus. Logo, você não pertence a Deus. Eu sei que alguém te ofendeu. Se calhar é teu irmão, se calhar é seu pai, se calhar é seu marido, seu primeiro namorado que abandonou, seu patrão. E você até hoje está com isto dentro de si. E você diz que é cristão. A palavra cristão significa
seguidor de Cristo. E quem segue Cristo é quem tem o Espírito de Cristo. Será que você é cristão? Ou você é religioso? Religioso é quem segue religião. É quem segue doutrinas. É quem segue igreja. É quem segue o João, o Paulo, o Anastácio. Esse é o religioso. Enquanto você não aprender a perdoar, o perdão começa em casa. Diga a pessoa que está falando, o perdão começa em casa. Perdoa seu marido. Perdoa sua esposa. O perdão começa em casa. Dentro de casa. Perdoa sua mãe. Perdoa seu pai. Perdoa sua avó. Perdoa seu filho. O perdão começa dentro de casa. Se você não consegue perdoar dentro de casa, não vai conseguir perdoar fora. E depois diz que é cristão. Se você ainda carrega o espírito da mágoa, você não tem o Espírito de Deus. As pessoas têm dito que eu tenho sido muito radical nas minhas pregações. Mas não é problema de radicalismo, é o que está escrito. Por isso que eu mando as pessoas trazerem Bíblia, para não dizer que o bispo é radical, o bispo é muito direto, o bispo é não sei o quê. Leia a Bíblia que é direta. E ela diz claramente, se você não tem o Espírito de Deus, logo você não pertence a Deus. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. O seu marido te traiu há 20 anos, quando você ainda estava a namorar. Até hoje, quando briga um pouco, ela ainda fala daquela traição há 20 anos. Aprenda a perdoar. Esquece. Aprenda a perdoar. Esquece. O Espírito Santo vai entrar sobre si. Quando você se arrepender. Corpo, alma, espírito. Você está a abrir portas para o Espírito Santo descer sobre si. Porque senão, você vai ser como aqueles 12 discípulos que estão escritos na Bíblia. Eram 12 em Éfeso. Quando Paulo perguntou, vocês foram batizados pelo Espírito Santo quando creram? A MTV, e mais o Espírito Santo. A boa é coisa. Aí tu que enche tua. A igreja hoje é assim, no mundo inteiro. As pessoas não conhecem o Espírito Santo. Vai à igreja, tem mágoa. Vai à igreja, está ofendido. Vai à igreja, não consegue perdoar. Vai à igreja, bebe, fuma, etc, etc, etc. Não tem Espírito de Deus. Repita. Versículo 38. Pedro lhes disse: mudem o seu comportamento. Mudem o seu comportamento. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para o perdão dos pecados de vocês. Para o perdão dos pecados de vocês. Então, receberão um presente de Deus. Receberão um presente. Olha, o Espírito Santo é um presente. É a promessa. O Espírito Santo é um presente de Deus. É a promessa de Deus. Receberão um presente. Continua.
o Espírito Santo. O Espírito Santo. 39. 39. Pois esta promessa é para quem o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Quando Deus te chama, Ele te dá o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Quando Deus te chama, Ele te dá o Espírito Santo. Mas você tem que mantê-lo dentro de si, através da obediência. Aleluia. Aleluia. Lucas 11, versículo 13, mais para trás. Lucas capítulo 11, versículo 13. E se pecadores como vocês dão aos filhos o que eles precisam, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. 3. Como é que você recebe o Espírito Santo? Pedindo. Aleluia. 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 Pedindo. Você pede, Ele vai te dar. Você quer o Espírito Santo? Peça. Mas não pode pedir enquanto está em pecado. Não vai funcionar. Larga o pecado e peça o Espírito Santo. Pede a Deus, Ele vai te dar. Lê a sua Bíblia. Versículo 13. Ora, se até mesmo vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ele vai dar o Espírito Santo. Basta você pedir. Basta você fazer o quê? Pedir. Domingo que vem, você vai fazer um pedido de oração na sua casa. Arranja um papel, corta o papel. Se forem 4, corta no meio. A única coisa que você vai pedir é: Senhor, me dá o seu Espírito para que eu seja verdadeiramente seu filho, para que eu seja verdadeiramente cristão. Não pede carro, não pede casa, não pede emprego, não pede marido, não pede nada. Você vai fazer um pedido de oração. Vai pedir o Espírito Santo. E você vai trazer. O seu pedido vai ficar aqui durante o mês todo de outubro. Eu quero uma igreja forte. Aleluia. Aleluia. Eu quero uma igreja forte. O Espírito Santo quer uma igreja poderosa. Quer uma igreja forte. Você tem que ser forte. E quem te dá força é o Espírito Santo. O Pedro, antes dele ter o Espírito de Deus, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Ele negou Jesus porque não tinha o Espírito de Deus. Uma das coisas que o Espírito de Deus vai te dar logo que ele entrar é coragem. O Espírito de Deus vai te dar coragem. Você não vai ter medo de nada. Aleluia. 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 Você não vai ter medo de nada. De ninguém. Nem dos demônios você não vai ter medo. Você não vai ter medo da doença.
Deus vai te dar coragem, o Espírito vai te dar coragem, vai te dar força. Alguém está doente na sua casa, você coloca a sua mão, manda embora a doença. Alguém manifesta na sua casa, você coloca a mão, manda embora o demônio. A Bíblia relata que havia uns discípulos que estavam a tentar mandar embora um demônio. Começaram a mandar embora, expulsar. O demônio não saiu. O pai do menino viu Jesus chegando, correu, foi ter com Jesus. Mestre, eu trouxe o meu filho, ele tem problemas de convulsões, às vezes cai na água, cai na fogo. Trouxe os seus discípulos não estão a conseguir mandar embora. Jesus disse, traga o menino. Trouxeram o menino. A Bíblia diz, Jesus repreendeu o espírito saiu do menino. Os discípulos à noite foram ter com Jesus. Senhor, afinal, o que se passa? Por que nós não conseguimos mandar embora o demônio? Jesus disse, há certo tipo de demônio que você tem que mandar embora com muito jejum e o quê? E oração. Quinta-feira, dia 1. Sexta, dia 2. Você vai apresentar um jejum de 24, 48 horas. Vai começar quinta, às 6. Até quanto? 48 horas. Até quanto? Até sábado. A que horas? Às 6. Bicho, desta vez vale a pena. É para todos participarem, menos aqueles que estão doentes. Aqueles que estão a tomar medicamento, aqueles que estão com bebê, estão a amamentar, estão grávidos, não é para si. Mas você que está saudável e forte, faça esse jejum. 48 horas. No domingo, quando você vier trouxer o seu pedido, o Espírito Santo vai começar a trabalhar nisso. Aliás, vai começar hoje. Vai começar a trabalhar em si. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Os 7 filhos de Seva, eles tentavam mandar embora um demônio. Eles viviam expulsando demônios, mas encontraram uma oposição forte. O demônio disse para eles, Paulo, eu conheço, eu sei quem é. Jesus também eu sei quem é. Quem são vocês? A Bíblia diz que o demônio partiu para cima deles, bateu neles, rasgou a roupa deles e eles saíram correndo, nus. Tudo isto é por falta do Espírito de Deus. Você não tem como fazer a obra de Deus sem o Espírito de Deus. Se você tenta fazer a obra de Deus, ou que muita gente faz, sem o Espírito de Deus, o seu fim é desastroso. Você precisa de proteção. O mundo espiritual, a arena espiritual, não é brincadeira. Você precisa de proteção. Você não vai mexer no inferno enquanto você faz a vontade do inferno. Pode fazer um dia, pode fazer 2 dias, pode fazer 3 dias, mas um dia você vai encontrar uma oposição terrível. Vai dar cabo de si. O Espírito Santo quer levantar homens e mulheres, pessoas que querem ter um compromisso com Deus. E Ele vai colocar o seu Espírito sobre a sua vida. E você vai mudar de vida. Você vai mudar de vida. Vai mudar de pensamentos.
vai mudar de atitude. O Espírito Santo, ele quer um avivamento espiritual na sua casa. Aí você vai ser chamado filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem vai participar conosco nessa campanha de jejum e oração?